Soberano Deus, muito obrigado, Pai amado, por esta oportunidade de estar ministrando, Senhor amado, esse estudo às mulheres cristãs em missão da igreja local, Pai. Abençoa, Pai amado, esse estudo, Senhor amado, e que tudo aqui, Senhor, falado, lido, seja para o engrandecimento do seu nome, Senhor amado, seja para a propagação do Evangelho, Pai amado. Que nós, Senhor amado, como mulheres cristãs em missão, possamos ser instrumentos seus, Senhor amado, para levar a mensagem do Evangelho, Senhor amado, para ser o sal da terra e a luz deste mundo, Senhor amado. Para que possamos, Senhor amado, ganhar outras vidas para ti com o poder e com o auxílio do Espírito Santo, Pai amado. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos dá entendimento, Pai amado, da tua palavra, entendimento, Senhor, das coisas, Pai amado, que estão obscuras, daquilo que nós não temos clareza, Pai amado, que o Senhor esclareça para nós, nos dê entendimento, aquilo que está obscuro, aquilo que está nas entrelinhas, Senhor amado, que o Senhor que o seu Santo Espírito esteja esclarecendo, esteja trazendo à tona, Senhor amado, e que nós possamos, como mulher cristã em missão, Senhor, dia a dia buscar conhecimento em Ti, Pai amado, buscar conhecimento na tua palavra, Senhor, e nos dedicarmos, Senhor amado, a fazer discípulos, Pai amado, a ganhar outras mulheres para o teu reino, Senhor amado. Nos abençoa, nos dá uns dias abençoados e abençoa esse estudo, Senhor amado. Que tudo que for falado nesse estudo, tudo que for desenvolvido nesse estudo, seja para o crescimento do Evangelho, para te honrar e te glorificar, Pai amado. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Depois que a pandemia acabar. O que você espera no mundo pós-pandemia, no comportamento social e também pessoal? Acompanhe na leitura do livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Feliz as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Feliz as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente satisfeitas. Feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Feliz as pessoas que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Feliz as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Feliz as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está aguardando no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o seu gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, e é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também é a luz de vocês, que deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Amém. Depois que a pandemia acabar. Aprendi, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Marcos 13, 28. Como avaliar, mensurar ou descrever o que nos trará o futuro no mundo pós-pandemia da Covid-19? O que nós, servos do Senhor, família, igreja, podemos ou devemos esperar para os tempos que virão
quando as medidas de restrições sociais impostas pelas autoridades como mecanismo de contenção à propagação do novo coronavírus forem extintas. O futuro a Deus pertence, diz a sabedoria popular. E a Bíblia ensina: não te glorieis do dias de amanhã, porque não sabeis o que traz a luz. Provérbio 27:1. Em resumo, tentar delinear o que nos reserva o amanhã é um esforço que, mesmo bem fundamentado, pode trazer frustrações para quem se atreve a tentar antecipar a circunstância do futuro. A recomendação é prudência e humildade. Munidos então de toda prudência e da máxima humildade, e seguindo a orientação de Jesus de atentarmos para a parábola da figueira de Marcos 13:28. Vamos fazer um exercício de análise das tendências que estão definindo para os próximos meses e anos em relação à vida pós-Covid. Os atuais impactos da pandemia em todo o mundo já são percebidos de forma contundente, numa velocidade extraordinária, sem precedentes. Foram afetadas as pessoas, suas famílias e os demais espaços da sociedade. Não precisamos descrever aqui os prejuízos, as dores e as vidas que estão sendo perdidas, pois isso já está sendo divulgado diariamente pelos meios de comunicações. Mas a consequência da pandemia ainda estão sendo delineadas. E o que se pode antecipar é que, quando a pandemia for superada, teremos um cenário social diferente, com possibilidade de mudanças no comportamento pessoal e também social. Quais serão essas mudanças no comportamento pessoal e também social? Vamos ver? A primeira é mais generosidade e menos egoísmo. Será que nós teremos realmente essa mudança? Será que as pessoas deixarão de ser egoísta e passará a ser mais generosa? O que a revista nos fala sobre isso? O impacto da perda da sensação de segurança e de controle que as pessoas tinham antes da pandemia trará, como alguns estudiosos antecipam, mais abertura à sensibilidade para com as necessidades dos outros. Várias evidências dessa tendência já são observadas entre muitas iniciativas de pessoas, igrejas, associações, empresas e governo que estão criando mecanismos de ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis aos efeitos da pandemia. Isso é verdade, né? Nós temos visto aí um movimento de todas essas filiações, né? Das pessoas, das igrejas, de associações, de empresa do governo, né? Até o governo criou aí um auxílio para as pessoas que perderam seu emprego. Nem todas recebem esse auxílio, né? O governo criou, mas há um critério para se receber esse auxílio. Mas nós temos visto isso. E será que tudo isso vai continuar depois que a pandemia acabar? As pessoas vão continuar sendo generosas? Muitas delas não, porque já é da índole, já é da natureza da pessoa ser egoísta. Tem pessoas que elas são egoístas por si só. E mesmo com toda essa pandemia, com tudo isso que nós estamos vivendo, na realidade dela, no comportamento dela, nada mudou com relação a isso. Mas muitas pessoas têm um olhar diferenciado e terão mudanças, já estão vivenciando algumas mudanças, e creio que essas mudanças vão acompanhá-las ao longo da sua caminhada, da sua vida, vão ser para a vida essas mudanças. E graças a Deus por isso, né, irmão? O mundo precisava de pessoas mais generosas. O mundo precisa da generosidade das pessoas, né? Que nós possamos deixar o egoísmo, o eu de lado e começar a pensar mais no outro. É isso que a revista nos traz, é isso que ela nos fala. E é isso que nós esperamos. O segundo ponto da revista é mais atenção ao que é essencial e menos valor para o supérfluo. Isso também é um desafio, né? As pessoas no mundo antes pandemia aí, elas eram supérfluas, né? Mas assim como a questão da generosidade, do egoísmo,
também nós vamos encontrar pessoas que não vão ter mudanças, que não tiveram mudanças nessa questão, nesse comportamento. A pandemia fez com que muitos percebessem o quanto estavam entretidos com as coisas supérfluas da vida, até mesmo no espaço da igreja. Em algumas questões, a preocupação com a formalidade estava roubando o lugar da atenção ao que é essencial, isto é, as pessoas e as suas necessidades. É triste, mas é a realidade. Algumas delas estão muito preocupadas com as coisas supérfluas, preocupada com o espaço, preocupada em atrair membros, mas não estão preocupadas em cuidar desses membros, em cuidar dessas pessoas que foram atraídas àquele ambiente. E aqui ele diz, né, até mesmo no espaço da igreja, em algumas questões, a preocupação com a formalidade estava roubando o lugar da atenção. Então, as pessoas estavam preocupadas com o formal, com as regras, com aquele ritual e não estava dando a devida atenção. Por isso, de muitas igrejas doentes. Nós estamos cheios de igrejas doentes, porque as pessoas não cuidavam um dos outros, as pessoas não estavam preocupadas com o essencial, estava dando mais valor ao que era supérfluo. O próximo ponto é mais valor para amizades reais e menos importância para as amizades virtuais. As restrições impostas ao convívio e às interações sociais têm despertado a atenção de pessoas para a importância do abraço, do aperto de mão, que falta tem feito isso, do estar junto, do estar junto, irmãos, como tem nos faltado, como tem nos feito falta estar junto. Nós somos um ser relacional, mas tem pessoas que parecem que são mais relacionais. Eu sou uma delas. Eu gosto de estar junto, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, de apertar a mão, e isso tem feito muito falta. Cada dia de isolamento social que se passa, mais evidente se torna o valor do convívio entre as pessoas. Como consequência, cresce também a percepção de que as amizades virtuais, embora tenham o seu valor, não substituem as relações reais. Irmãos, os cultos virtuais, você comprar, né? A gente já comprava muito antes da pandemia, mas hoje só aumentou mais o consumo do mercado virtual. Não supera o valor de você estar na loja física comprando, provando aquela roupa, provando aquele calçado, é muito gostoso. A questão de nós termos os nossos cultos virtuais, nós não deixamos de trabalhar como igreja do Senhor, mas o presencial é outra coisa. O coração arde quando você está no meio do povo de Deus, quando você está na igreja, ali, cultuando a Deus presencialmente. Assim é com a sua família. Quando você, então, é gostoso você ter amizades virtuais, sim, principalmente quando você tem amizade com pessoas que estão longe, estão em outros países, em outro estado, e você não tem condições de estar ali com ele. Então, o virtual é muito bom, mas é maravilhoso, é delicioso você estar junto, você estar ali presencial, né? A revista ela até fala, aborda aqui a importância do abraço, do aperto de mão que está fazendo uma falta, a importância de estarmos juntos, irmãs. Nós somos MCM, Mulher Cristã em Missões, e todo ano, ano após ano, nós fazemos o chá das amigas, nós nos reunimos e fazemos a nossa despedida do ano, fazemos a eleição da nova diretoria que tomará posse e cuidará das irmãs da Mulher Cristã em Missão no ano seguinte. E nós não podemos fazer isso e tem feito falta. Eu tenho sentido falta, irmãos. Eu acho que vocês também têm sentido. E a revista ela aborda bem isso. O próximo tópico é mais igreja e menos templo. E o que ela quer dizer com mais igreja e menos templo? Outra forte tendência para o futuro próximo é da valorização de ser igreja e a compreensão do que a vida cristã não pode se resumir às atividades que acontecem no templo. A proibição dos cultos presenciais, determinada para impedir a aglomeração e a propagação do coronavírus, fez com que fosse redescoberto a importância dos cultos nos lares, a comunhão com a família e mostrar que é possível, mesmo com limitações, cultivar a disciplina espiritual de uma vida cristã consagrada.
Então, aqui ela está falando da igreja, daquilo que a gente prega, que a igreja somos nós, onde há um ou dois reunidos no nome do Senhor, ali está a igreja do Senhor. Então, as nossas casas passaram a ser igreja. Com esse isolamento, com as igrejas não podendo abrir, com o fechamento das igrejas, com a proibição da aglomeração, as casas passaram a ser igreja, passaram a ser o templo, porque a igreja somos nós, passaram a ser o templo onde as pessoas cultuavam. Então as pessoas passaram a ter mais tempo de oração dentro das suas casas, leitura da palavra do Senhor, compartilhamento com os seus familiares. E aí ela fala disso, porque às vezes, irmãos, o fato de nós irmos ao templo, eu sair da minha casa às quarta-feiras, ir ao templo participar do culto de oração, do culto de intercessores às terça-feiras de manhã, dos cultos matutinos nos domingos, dos cultos vespertinos à noite, à noite de domingo, dos cultos de jovem, enfim, desses programas que nós realizamos dentro da igreja. Por conta desses programas, abandonou-se os cultos no lar. As pessoas não viam mais a importância de estar lendo a palavra do Senhor no seu lar, de estar orando ao Senhor no seu lar, de estar em comunhão com a sua família. Por quê? Eu vou à igreja. Na quarta-feira é o dia de oração, então na quarta-feira eu me reúno na igreja com meus irmãos em Cristo, a minha família que me acompanha e faço minha oração. No domingo eu tenho escola bíblica. E aí eu estudo a palavra de Deus no domingo e deixo de fazer essas coisas na minha casa, de tirar esses momentos para estar com o Senhor, para aprender do Senhor junto com a sua família e ser a igreja do Senhor ali. Então, a pandemia nos trouxe isso. Nos trouxe esses momentos que nós não tínhamos mais e nos mostrou o que é ser igreja. Não é estar lá no templo cultuando a Deus. Igreja somos nós, e onde eu estiver reunida com um ou mais, eu sou a igreja do Senhor. E foi isso que a pandemia nos trouxe: mais igreja e menos templo. Próximo tópico, e o último, próximo e último: mais humildade e menos prepotência. Alguns especialistas, a pandemia da Covid-19 gerou um impacto nocivo para o país e suas populações, pior que de uma guerra. O FMI, Fundo Monetário Internacional, em seu relatório de 14/4/2020, divulgou a projeção daquele momento para a economia global, com a estimativa de que o Produto Interno Bruto, PIB, global deve recuar 3%. A previsão anterior era de até 3,3%. Isso significa que, em termos econômicos, 2020 será o pior ano desde a Grande Depressão de 1929. Aqui no Brasil, por exemplo, o FMI prevê que o PIB deste ano vai encolher 5,3%. Antes, a expectativa era de alta de 2,2%. Na prática, isso significa menos emprego, que nós já estamos vivendo isso, né? Em abril aí, quando entrou a pandemia, quando entrou o isolamento, quando nós assumimos realmente o isolamento, muitos já perderam seus empregos. Menos renda, consequentemente, mais pobreza, mais fome e mais miséria. Então, nós estamos vivendo isso em nosso país, mas eu creio que outros países do terceiro mundo também estão vivendo esta realidade que é a nossa. Nesse difícil cenário fica clara a percepção de que, como humanidade, temos sido muito vaidosos, orgulhosos e prepotentes. E, ao vermos o quanto somos impotentes e incapazes diante da pandemia, cresce o sentimento de devemos cultivar a humildade. Nunca a resposta de Deus às orações de Salomão foi tão atual e necessária. Se eu cerrar os céus de modo que não haja luz, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu enviarei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 Crônicas 7, 13 e 14. Caminhando para a conclusão desse estudo. Todas essas tendências, como ressaltamos no início deste artigo, pode ser confirmar ou não. Por mais que pareçam evidentes, não podemos nos esquecer de que só a vontade do Senhor é soberana e ela que prevalece sempre. A Bíblia diz: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que há nela. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoa, nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 14 e 17. Por isso, devemos considerar que mesmo que o futuro seja adverso, tudo está sob o controle de Deus. Nós não podemos nos esquecer de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E, se ao contrário, o amanhã nos proporcionar conquistas e vitórias não esperadas, saberemos louvar com a mesma confiança e alegria ao nosso Deus, que é bom, compassivo, abundante em benignidade para com todos aqueles que o invocam. Salmo 86, 5. Que Deus nos abençoe e que nós possamos parar e pensar em tudo isso que a revista nos diz depois que a pandemia acabar, irmãos. Depois que a pandemia acabar, vamos pensar em ser mais generosos e menos egoístas, mais atenciosos ao que é essencial e dar menos valor ao supérfluo. Dar mais valor para amizades reais e menos importância às amizades virtuais. Lembrando que elas são importantes também, mas vamos dar mais valor ao que é real, ao que a gente pode apalpar, irmãos. Vamos dar valor aos abraços, aos apertos de mão, a estarmos juntos. Vamos ser mais igreja e menos templos, mais humilde e menos prepotentes. Que Deus nos abençoe. Neste momento, nós teremos um compartilhamento de algumas irmãs que experimentou o agir de Deus sobre a sua vida e da sua família no tempo da pandemia da Covid-19. Que Deus nos abençoe e que esses depoimentos sejam para edificação do reino de Deus, para edificação da nossa vida. Paz do Senhor, com motivo de muita alegria que eu venho aqui hoje, a pedido da Val, trazer um testemunho sobre um momento em que eu experimentei o agir de Deus na minha família, nesse período de pandemia que para muitas famílias tem sido muito difícil. Nós só temos a agradecer. Agradecer porque Deus tem cuidado da nossa família, tem agido em nosso meio, tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de cada detalhe, então nós só temos a agradecer. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar de algo que eu senti que Deus trabalhou, não só na minha vida, como na vida do Sérgio e do Davi, foi na nossa vida espiritual. Nós sentimos um aquebrantamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos impulsionou a querer buscar mais da palavra de Deus, a querer orar mais, a ter propósito com Deus, a orar, a jejuar, coisas que a gente havia deixado um pouco de lado, deixado de fazer como deveria. Então nós podemos voltar a essa essência e buscar mais a presença de Deus. Uma outra coisa também que foi muito boa foi o privilégio e a oportunidade que a gente teve de ficar nós três juntos aqui em casa por mais tempo juntos, podendo fazer as coisas juntos. Então foi um momento muito especial.
O Sérgio esteve conosco desde o mês de março até o mês de julho, então nós ficamos alguns meses aqui juntos e depois ele voltou a trabalhar. Um outro cuidado de Deus que nós tivemos foi que no mês de agosto o Sérgio se contaminou com o Covid, né? E como é um vírus novo, que a gente ouvia muito falar de mortes, a princípio nós ficamos um pouco assustados, mas não deixando de crer que Deus está no controle de tudo. E passamos por esse período orando, buscando a presença de Deus, e o Senhor em momento algum nos desamparou. Pelo contrário, o Sérgio nem precisou ser internado, foi cuidado em casa mesmo, e conseguimos superar isso pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus ele não ficou com nenhuma sequela, está bem, está saudável, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E além disso, o Davi ele tem tido aulas em casa, né? Todos os dias ele tem aula online e ele está no primeiro ano, que é uma série onde as crianças iniciam um processo de alfabetização, onde eles aprendem a ler e escrever. E como eu trabalho com isso, eu até me perguntava, ficava preocupada, né? Poxa vida, o meu filho vai ser alfabetizado por uma outra pessoa, porque eu não vou poder estar perto. Mas Deus foi tão maravilhoso que ele me deu esse privilégio. O Davi em casa eu pude acompanhá-lo em todas as atividades, em todas as aulas, pude fazer as intervenções, acompanhar, incentivar bastante ele na leitura. E hoje eu tenho visto o desenvolvimento dele, o progresso que ele teve durante esse ano. Para vocês terem uma ideia, no começo do ano eu que fazia a leitura dos livros para ele, né, que toda noite a gente lê junto, e eu fui começando pedindo para ele ler o título da história, depois com o tempo fui pedindo para ele ler uma frase, um trechinho, e hoje o Davizinho já pega o livro e lê o livro inteirinho sozinho, graças a Deus. Então, nós temos só motivos para agradecer ao Senhor pelo cuidado maravilhoso dele conosco. Eu gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que fica no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso Deus, ele é maravilhoso e ele cuida dos seus. E a minha família só tem a agradecer, porque o Senhor, durante todo este período, ele não deixou nada nos faltar, pelo contrário, ele tem dado abundância em nosso lar. Muitas famílias sofreram com perda de trabalho, redução de salário, e para a honra e glória do Senhor, tanto eu quanto o Sérgio tivemos os nossos salários corretos, sem nenhuma modificação, sem nenhum problema, graças a Deus. Deus, ele não permitiu que isso acontecesse conosco, isso a gente só tem para agradecer. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau.